Vamos ao requisito 9.3 e 9.4. Eu vou fazer os dois juntos. Análise crítica pela direção, pela função compliance and suborno. Eles estão separados, mas nós tratamos de análise crítica, então vamos tratar de um assunto só neste vídeo, nesta aula. 9.3, análise crítica pela direção. Vamos lá. 931, análise crítica pela alta direção. Aqui a gente tem a divisão. 931, análise crítica pela alta direção, e 932, análise crítica pelo órgão diretivo, se houver, tá? Então vamos lá. 931, análise crítica pela direção. A alta direção deve analisar criticamente o sistema de gestão de suborno da organização, a intervalos planejados para assegurar a sua contínua adequação, suficiência e eficácia. Já de cara, assim como eu falei na editoria interna, que tem que ser intervalos planejados, eu tenho que planejar. A análise crítica vai ser feita uma vez por ano, a cada 6 meses? Normalmente as empresas fazem análise crítica uma vez por ano, mas é a organização que vai definir qual esse intervalo planejado. Tem que estar definido, tá? Para quê? Para que eu atenda isso, e até porque a norma está dizendo intervalos planejados, então eu tenho que demonstrar o meu planejamento. E se eu estou cumprindo isso? A análise crítica pela alta direção deve incluir consideração de... Gente, aqui eu vou deixar muito claro, eu tenho que atender todos os pontos da norma. Assim como eu falei lá atrás na política anti-suborno que eu tenho que atender, aqui também. Não posso deixar de analisar nenhum ponto, senão eu estou com uma falha no meu item, no meu requisito, análise crítica pela direção, certo? Então, a análise crítica deve incluir, eu devo considerar a situação de ações de análise crítica de direções anteriores. Então, ou outras direções ou análise crítica passada, eu tenho que avaliar, ok? Especialmente as direções anteriores. B, mudanças e questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema de gestão de suborno. Então, nesse período que eu defini, houve alguma mudança na questão interna ou externa, que inclusive, vamos voltar lá, eu posso fazer ter uma atualização na minha análise SWOT, se for uma análise SWOT, eu posso ter uma mudança no meu contexto de organização. Então, eu tenho que voltar lá e analisar isso. Pode ter, inclusive, mudado alguma parte interessada. Nesse momento que a gente vai verificar se houve alguma alteração. C. Informação sobre o desempenho do sistema de gestão de suborno, incluindo tendências em. Então, eu tenho que analisar não conformidades e ações corretivas. Eu tenho que fazer uma análise. Ah, Natasha, vou ter que analisar cada não conformidade e ação corretiva? Não. Eu vou trazer todas as não conformidades e ações corretivas, um número disso, pode ser inclusive um indicador seu. Então, eu vou trazer, esse ano, se for um ano, tivemos 5 não conformidades e ações corretivas. Em que pontos que foram, né? Se forem 5 e forem graves, vamos, às vezes, analisá-la aqui na análise crítica, senão você pode analisá-la de uma forma geral, caso a caso. Resultados de monitoramento e medição. Então, nesse ponto aqui, eu vou trazer, que eu falei agora há pouco, os meus indicadores, os meus resultados do meu indicador o ano inteiro. Tá ok? Não tá ok? Eu preciso melhorar? Preciso mudar o meu indicador? Ser analisado nesse momento. Resultados de auditoria. Então, eu fiz a auditoria interna. Qual que foi o resultado? Eu tive tantas não conformidades, oportunidade de melhoria, como é que tá meu sistema? Analisar isso. Eu não vou analisar a auditoria interna inteira, mas os resultados da minha auditoria. Relatos de suborno. Ah, Natasha, relatos de suborno. Eu tive quantos relatos de suborno? Eu não vou ter que trazer cada relato de suborno. Pode ser que tenha sido um. Aí esse é para analisar, por que não? Então, quantos relatos de suborno que nós tivemos? O que foi feito? Porque nisso daqui você está analisando. Às vezes você verifica aqui nesse resultado que foram 10 relatos de suborno voltados a determinada área. Existe coisa para eu analisar, existe coisa para eu mudar aqui, hein? Então, eu tenho que trazer essa informação. Investigações. O suborno foi relatado. Foi aceito, né? Então, a viabilidade disso, ok. Foi investigado? Qual o prazo, o período que foi investigado? Qual foi o resultado dessas investigações? Foram tomadas medidas ao final dessa investigação, se procedente? Eu vou analisar isso. E 6, a natureza e extensão dos riscos de suborno a que a organização está sujeita. Então, eu vou analisar de uma forma geral os meus riscos de suborno e eu vou verificar que é uma oportunidade, às vezes, até para surgirem novos ou modificarmos meus requisitos de suborno. No caso, a minha, às vezes, probabilidade, impacto no meu nível de suborno. Então, isso tem que ser avaliado.
Continuando, tem que analisar também a eficácia das ações tomadas para abordar os riscos de suborno. Então, eu tenho que analisar se as ações que eu tomei para abordar os riscos de suborno são eficazes ou não. Oportunidades pela melhoria contínua do sistema de gestão de suborno. Então, é nesse momento da análise crítica que eu posso verificar melhoria. Posso, às vezes, ter mais recursos para trazer, às vezes, não. Como eu falei há pouco, é uma área que tem muitos relatos de suborno. O que está acontecendo? Vamos ter que mudar alguma coisa e tal? É uma melhoria para o meu sistema de gestão de suborno. Então, essas são as minhas entradas na análise crítica, aquilo que eu tenho que analisar. Todos esses pontos, gente, tudo isso eu tenho que analisar. As saídas da análise crítica pela direção devem incluir decisões relacionadas com oportunidades para melhoria contínua e qualquer necessidade de mudanças no sistema de gestão de suborno. Então, as minhas entradas, tudo que eu tenho que analisar é aquilo que nós falamos acima, as minhas saídas. Da minha análise crítica, o que eu tenho que trazer? Melhoria contínua. Às vezes, necessidade de recursos. Então, tudo isso vai ser resultado da minha análise crítica pela direção. Um resumo dos resultados da análise crítica pela direção deve ser reportado a um órgão diretivo se existir. Importante que a gente vai ver, é um resumo. Eu não tenho que levar a análise crítica inteira. Só que aquilo que foi analisado, os pontos principais. Senão, o órgão diretivo vai fazer análise crítica novamente, da direção. Ele vai fazer, mas do órgão diretivo. A organização deve reter informação documentada como evidência dos resultados de análise críticas pela alta direção. Então, eu tenho que ter uma informação documentada. Uma planilha, um e-mail, algo que materialize que foi feito uma análise crítica pela alta direção. Muito costume das empresas, quando tem um sistema de gestão de qualidade, é já ter um formulário, né, em que eu tenho todas as entradas que eu preciso analisar e os pontos de saída que devem ser analisados pela alta direção. É uma forma que as organizações costumam muito trabalhar em qualidade, e a gente pode, meio ambiente, segurança ocupacional, a gente pode trazer isso daqui como dica para vocês. Às vezes fazer um formulário em Excel, no Word, em que todos esses pontos aqui são tratados. Então eu posso botar como tópicos que devem ser tratados, para que a gente não esqueça de tratar às vezes algum ponto e isso ser uma falha no meu sistema de gestão de suborno, uma falha na minha análise crítica, ok? É a dica que eu tô te dando. Continua agora o 932, análise crítica pelo órgão diretivo. Então, se existir, tá? O órgão diretivo, se existir, deve conduzir análises críticas periódicas do sistema de gestão de suborno, baseados na informação fornecida pela alta direção e pela função de compliance de suborno, e qualquer outra informação que o órgão diretivo solicite ou obtenha. A organização deve reter as informações documentadas resumidas como evidência dos resultados da análise críticas pelo órgão diretivo. Ou seja, o órgão diretivo, ele tem que fazer uma análise crítica. Ele vai receber a análise crítica da função compliance de suborno da alta direção, de uma forma resumida, e vai fazer a análise crítica dele. Analisar esses pontos, se tá ok, como é que tá o sistema de gestão de suborno, se precisa de melhoria. Isso que o órgão diretivo deve fazer. Como é que pode ser essa análise crítica por ele? Eu posso fazer uma apresentação, por exemplo, um PowerPoint, com os pontos principais da análise crítica da alta direção, da função compliance de suborno, levar para o órgão diretivo e ele fazer uma ata de reunião ou um formulário também que tenha próprio para eles, fazer a análise crítica deles também e isso ficar registrado, certo? Aí agora nós vamos aproveitar e analisar o 9.4 para finalizarmos a sessão 9, que é a análise crítica pela função de compliance de suborno. A função de compliance de suborno deve avaliar em uma base contínua se o sistema de gestão de suborno está adequado para gerenciar eficazmente os riscos de suborno enfrentados pela organização, sendo eficazmente implementado no sistema de gestão, né? A função de compliance de suborno deve reportar a intervalos planejados e em uma base ad hoc, como apropriado, para um órgão diretivo, se existir, e para a alta direção, ou para um comitê adequado do órgão diretivo da alta direção, sobre a adequação e implementação do sistema de gestão de suborno, incluindo os resultados de investigações de auditoria. Já vamos deixar isso muito simples para vocês. Nota, a frequência de tais relatórios depende dos requisitos da organização, mas é recomendado que seja pelo menos anualmente.
Outra nota: a organização pode usar um parceiro de negócio para auxiliar na análise crítica, desde que as observações do parceiro de negócio sejam comunicadas de forma apropriada para a função de compliance anti-suborno, para a alta direção e como apropriado para o órgão diretivo, se existir. O que significa, gente? A função compliance anti-suborno, ela também tem que analisar o sistema de gestão de suborno. Por quê? Se ele faz a supervisão da implementação e do andamento, do monitoramento do sistema de gestão de suborno, ele tem que fazer uma análise crítica. Então, ele vai fazer uma análise crítica do sistema de gestão de suborno para verificar se ele está adequado, né? Se ele está adequado e voltados aos riscos de suborno levantados da organização, se ele está eficazmente implementado, ou seja, se está realmente implementado e funcionando, eu tenho que reportar isso para a alta direção e para o órgão diretivo através de um relatório. Então, eu fazer um relatório que especialmente eu inclua resultados de investigação e de auditorias. Então, que isso eu leve, especialmente isso eu leve para a alta direção. Porque você vê, e para o órgão diretivo se existe, você vê que aqui não tem os pontos que ele tem que analisar. Mas eu posso muito bem considerar que ele analise pontos similares que a alta direção vai fazer, se ele está lá trabalhando com isso. Se ele não fizer essa análise crítica, ele vai, se for contratado por uma outra pessoa, ele tem que ser informado juntamente com a alta direção e com o órgão diretivo, certo? O ideal é que a pessoa, o responsável pela função compliance anti-suborno faça, mas ele pode ser assessorado por uma outra pessoa de fora, porque às vezes quem implementa o sistema de gestão de suborno é uma pessoa de fora, uma consultoria, por exemplo. Então, ela pode ajudar e faz o acompanhamento, pode ajudar nessa análise crítica, mas ele tem que saber disso, porque ele é o responsável por isso. Normalmente, e pelo menos que seja feito por um ano, pode ser feito a cada 6 meses, mas pelo menos uma vez por ano. Muito comum as empresas fazerem o seguinte: determinada a data que está definida, a função compliance anti-suborno faz a análise crítica, depois a alta direção faz a análise crítica, levando em consideração também esse relatório da função compliance anti-suborno, levam tudo isso para o órgão diretivo fazer a análise crítica dele. Gente, qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo de tudo isso é ver se o meu sistema de gestão está funcionando. Quem são os responsáveis a participarem disso? A alta direção participar disso, a função compliance anti-suborno, que é responsável, participar disso. Então, isso é mais uma forma de amarrar com que esses responsáveis façam parte do meu sistema de gestão de suborno, acompanhem isso, mostre a sua liderança, mostre o seu comprometimento. Tudo isso a gente vê que está muito ligado à seção 5. Entendeu? Tá muito ligado à seção 5. Então, aqui é uma materialização de tudo isso, o acompanhamento disso realmente. E aqui nós fechamos a sessão 9 e vamos para a última sessão, gente. Finalmente chegando à última sessão, que é a sessão 10, melhoria. Espero você daqui a pouco.